Olá, graça e paz, meu amado irmão, minha amada irmã em Cristo Jesus. Tudo bem? Estamos de volta para mais um programa no projeto Auxílio ao Mestre. Um pouco atrasado, é verdade. Eu não passei bem esse final de semana e tive dificuldade de produzir o material. Hoje estou gravando esse material na terça-feira para poder postar, editar e divulgar e compartilhar entre os irmãos. Peço aí perdão por este atraso. Meu amado, para você que não me conhece, está chegando pela primeira vez, eu sou o presbítero Mauro Lúcio. E semanalmente eu estou aqui produzindo conteúdos para auxiliar você, professor da escola bíblica dominical, ou você que é amante das Sagradas Escrituras. Neste terceiro trimestre de 2023, nós estamos estudando a Igreja e o Império do Mal. Como viver neste mundo dominado pelo espírito da Babilônia. Meu querido, tem sido uma bênção. Temos aprendido muito como que o Império do Mal, esse espírito da Babilônia, opera com várias filosofias, ideologias, principalmente dentro da área da sexualidade, do aborto, das drogas, dentro das mídias, na arte, na cultura, na música, no cinema, na política e na religião. Tem sido ensinos maravilhosos para a honra e a glória do nosso Deus. E dando continuidade, hoje nós estaremos estudando a lição de número 9, uma visão bíblica do corpo. Leitura bíblica encontra-se em 1 Coríntios, capítulo 6, versos 12 ao 20. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas me convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma. Os manjares são para o ventre para os manjares. Deus, porém, aniquilará tanto um como os outros. Mas o corpo não é para a prostituição, senão para o Senhor e o Senhor para o corpo. Ora, Deus, que também ressuscitou o Senhor, nos ressuscitará a nós pelo seu poder. Não sabeis vós que os vossos corpos são membros de Cristo? Tomareis, pois, os membros de Cristo, e faloseis membros de uma meretriz, não por certo. Ou não sabeis que o que se ajunta com a meretriz faz-se um corpo com ela? Porque serão, disse, dois numa só carne. Mas o que se ajunta com o Senhor é um mesmo espírito. Fugir da prostituição. Todo pecado que o homem comete é fora do corpo, mas o que se prostitui peca contra o seu próprio corpo. Ou não sabeis que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos? Porque fostes comprados por bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Na lição de hoje, amados, nós vamos compreender o seguinte, que o ser humano foi criado por Deus de forma ímpar, bem diferente dos demais outros seres que ele havia criado, tá bem? Ele o fez a partir de uma forma trina. Deus fez o homem com corpo, alma e espírito. E o nosso Deus é trino. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. E todas estas faculdades, corpo, alma e espírito, estão interligadas umas nas outras. De modo que se uma for afetada, meu querido, todas as demais também o serão. Agora, afirmar que o corpo é mal em si, aí é um grande equívoco, porque não tem fundamento teológico nisso, pois o corpo, irmãos, ele apenas atende aos apelos da alma ou do espírito do homem, pois o corpo não tem vontade própria. O salvo em Cristo deve glorificar ao Senhor em seu corpo, porque o seu corpo é
templo, morada e a habitação do Espírito Santo. Por isso, todo o seu ser, todo o nosso ser, seja o corpo, a alma e o espírito, devem ser santos. É o que diz o salmista: bendize a minha alma ao Senhor e tudo que é em mim, toda a minha essência, todo o meu ser e tudo que eu tenho, bendiga o seu santo nome. Agora, no dia do Senhor, meu amado, o salvo em Cristo, ele vai experimentar a redenção plena. E nesta ocasião, seu corpo será transformado e sua natureza pecadora será totalmente extirpada do seu ser. E eu aguardo com grande expectativa esse tão glorioso dia, o dia do Senhor, o dia do arrebatamento. Amém? É sobre isso e um pouco mais que nós falaremos na lição de hoje. Nesse primeiro tópico, nós vamos falar sobre a criação do ser humano. O ser humano, ele não é fruto de uma evolução. O ser humano, ele foi criado, pensado, idealizado, projetado por Deus. Todas as demais coisas, disse Deus, haja, e todas as coisas vieram à existência. Agora, na hora de formar o homem, Deus não disse, haja o homem. Ele disse, façamos o homem. O homem, ele se distingue de toda a criação. Deus deu a ele o domínio sobre todos os seres vivos, na fauna e na flora, no mar e no ar. Todos os animais, Deus colocou para serem o quê? Estarem debaixo do controle e do domínio do homem. Vamos lá então no tópico de número 1. A origem da raça humana. A espécie humana foi o último ato da criação. Deus a formou de forma distinta dos demais seres. O Senhor disse, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Ele foi moldado a partir do barro. Após o sopro de Deus em suas narinas, ele se tornou alma vivente. A seguir, fez-se a mulher. Ela foi retirada de uma das costelas do homem. A eles foi dado pleno domínio sobre toda a criação. O homem é a obra-prima das mãos de Deus. Ele não é fruto do acaso e nem da evolução. Ele foi pensado, planejado, idealizado pelo Deus Criador de todas as coisas, sejam as visíveis e as invisíveis. Quando nós falamos aqui a respeito da origem da espécie humana, eu tenho dificuldade de falar sobre a raça humana, né? Eu prefiro falar espécie humana, que é a mesma coisa, é uma questão de escolha pessoal. O homem foi criado, irmãos, por Deus. Ele foi pensado, idealizado, projetado, arquitetado pelo Criador do universo. O Deus que criou o mapa genético, o Deus que criou o sistema imunológico, sistema reprodutivo, o sistema digestivo, o sistema nervoso, o sistema gástrico. Meu irmão, Deus projetou o homem com corpo, alma e espírito, tá certo? O ser humano é a coisa mais complexa que existe, é o ser humano. E quando Deus decidiu fazer o homem, Deus não disse, haja o homem, haja a mulher. Ele disse, façamos, nos dá a entender o quê? O discurso da Trindade, que era o diálogo da Trindade, o Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. E não por acaso, o homem também, ele foi criado de forma trina, corpo, alma e espírito. E a Bíblia fala de que material que o homem veio, de onde ele foi tirado, e nenhuma outra criação dada por Deus, disse Deus, haja. Qual foi o material? O material invisível, mas e o homem? Foi criado a partir de um material que veio do pó da terra e Deus soprou nas suas narinas o fôlego de vida e o homem passou a ser alma vivente. Posteriormente, Deus vai tirar a mulher da costela de Adão. A mulher não veio lá do pó, não veio do chão, ela veio de um material mais excelente. Por isso que a mulher é tão graciosa, tão sublime, tão bela e
tão abençoada por Deus, tá bem, meu amado? Então, este homem, ele foi pensado por Deus. Ele não é descendente do macaco, ele não é descendente de uma ameba, ele não é descendente de nenhum outro ser. Ele nasceu da mente de Deus, do propósito de Deus, da capacidade de criação do único e verdadeiro Deus. A constituição do ser humano. O Criador deixou sua marca em tudo que fez. Em se tratando do homem, este foi criado de forma trina, ou seja, corpo, alma e espírito. É através do corpo que o homem interage com o mundo físico. A alma é a sede da mente, da vontade e das emoções. O espírito é a parte com a qual ele interage com Deus e com a realidade do mundo espiritual. Como eu já disse anteriormente, Deus criou o homem, irmãos, de uma forma trina. Meu irmão, o homem é um ser tão complexo que originalmente ele é espiritual e ele tem contato com o mundo espiritual, com Deus, através do seu espírito. Ele tem contato com a realidade do mundo espiritual. Mas através do seu corpo, ele tem o quê? Ele interage com o mundo físico. Daí ele tem acesso aos sabores, aos cheiros. Deus criou o homem com 5 sentidos. Visão, paladar, audição, tato. Deixa eu ver qual outro ainda. São 5 sentidos. Eu esqueci do quinto. Através destes sentidos é que ele vai interagir com este mundo físico. E ele tem também a alma, que é a parte visível, e o espírito, que é a parte invisível. A alma, irmão, é ali que habita a sede da mente, da vontade, das emoções. É ali que habita a capacidade do homem de fazer escolhas, de aprender a parte cognitiva do homem. Que coisa linda! Cada parte dessa interage com mundos diferentes, tá certo, querido? A alma é que está no controle da situação. Agora, se a alma for uma alma pecadora, ou uma alma com a natureza pecaminosa, meu irmão, a alma ela vai mandar no corpo, porque o corpo não tem vontade própria. Queda e restauração humana. A queda da espécie humana afetou-a de todas as formas, isto é, o corpo, a alma e o espírito. Após a queda, a alma do homem passou a ter medo da voz de Deus. Quanto ao corpo, perceberam que estava nus e sentiram vergonha de Deus. Quanto ao espírito, perderam o privilégio da comunhão com o Criador. Em Cristo Jesus, deu-se a restauração do homem caído. Esta engloba a santificação do corpo, da alma e do espírito, ou seja, não existe salvação verdadeira sem que estas 3 faculdades do homem sejam santificadas ao Senhor. A queda, ela trouxe, vamos ver assim, consequências terríveis sobre a vida do homem. A queda lá no Jardim do Éden afetou o homem de todas as formas. Afetou o seu corpo, a sua alma e o seu espírito. Não foi só o corpo, não. Porque após a queda, o que é que nós vamos ver? Que Adão e Eva passaram a sentir medo da voz de Deus. Eles passaram a se esconder, ou seja, o sentimento de culpa. A alma sentiu o que é medo, a alma passou a sentir o que é culpa, a alma passou a sentir o que é vergonha, ou seja, abalou o homem na sua alma. E quanto ao corpo? Até então eles andavam nus no paraíso e nunca tiveram vergonha e nem perceberam que aquilo ali era algo talvez assim vergonhoso. Mas após o conhecerem o pecado, eles passaram a sentir vergonha do próprio corpo, ou seja, veio trazer reflexos também sobre o corpo, porque a partir de então ele teria que tapar a sua nudez. E quanto ao espírito? O espírito do homem foi severamente abalado, porque segundo alguns teólogos, Deus
tirou a visão espiritual do homem, para ele não ter mais contato com o mundo espiritual, exceto pela ação do Espírito de Deus na sua vida. E a comunicação com Deus seria, de uma forma geral, subjetiva e não explícita como era antes. Deus se falaria com o homem de forma explícita, em sonho, em visão, e em alguns casos ele falaria dentro de uma forma, de uma visão que o homem pudesse entender. Tá bem, meu amado? Agora, em Cristo Jesus, esse homem caído, ele é restaurado. Tá bem, meu amado? Agora, nós precisamos que a santificação, a restauração oferecida por Jesus, ela vai englobar o corpo, a alma e o espírito. Não existe esse negócio, a alma para Jesus, o espírito para Jesus e o corpo para o pecado. Ou seja, a verdadeira salvação, ela vai englobar as três faculdades do homem: corpo, alma e espírito. E Paulo diz: e seguir com todos a paz e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Tá bom, meu amado? Então, a santificação verdadeira, ela engloba o corpo, a alma e o espírito do homem. Nesse tópico de número 2, nós vamos falar acerca da visão bíblica do corpo. O que nós vemos nos nossos dias, meu irmão, é uma visão deturpada do corpo. Nós vemos aí apelos da mídia, da propaganda, da publicidade, do cinema, da música. Ou seja, a definição do corpo, como se o corpo ele fosse uma parte isolada do homem. E o homem é um ser trino, irmãos, tá certo? Se o corpo é abalado, a alma também o será e o espírito do homem também será. Se o corpo vai para o inferno, a alma do homem e seu espírito também vão para lá. Então nós vamos falar acerca da visão bíblica do corpo sobre a ótica divina, sobre a ótica da teologia ortodoxa. Parte exterior do homem. O corpo é a parte visível do homem. Deus o criou em toda a sua complexidade. Por isso, não é correto afirmar que ele seja mau em si mesmo. Na Bíblia, por vezes, o corpo é definido como carne. Quando isto ocorre, está se referindo à natureza pecaminosa do homem, ou seja, a parte imaterial e invisível do ser humano. Sobre a ótica da teologia, o corpo tem necessidades como nutrição e descanso, mas ele não tem vontade própria, pois é guiado pela alma ou pelo espírito do homem. Quando nós falamos da parte exterior do homem, nós estamos falando da parte física, da parte visível, tá certo, querido? É igual o carro. Só quem vê o carro do lado de fora vê a parte externa, mas dentro do carro lá tem o motor, tem a bomba de gasolina, tem a parte elétrica, tem o airbag, ou seja, nós estamos referindo aqui à parte visível, a parte que está, que tem contato com o mundo físico. Meu irmão, quem criou o homem foi Deus, com 5 sentidos. Eu até tentei falar aí anteriormente, ó, visão, audição, paladar, entendeu? Faro, né? E tato. Então, vamos lá. Esses 5, vamos dizer assim, elementos criados por Deus, com a qual o homem tem contato com este mundo, foram criados por Deus, tá certo? O tato permite que ele se interaja com o mundo físico. Nós vemos pessoas que às vezes não têm visão, mas com o tato, com a audição, né, ele consegue interagir. Os aromas, o cheiro, o gosto, o paladar, ou seja, o homem interage com esse mundo físico. Agora, esse homem foi criado por Deus. Esse corpo foi Deus quem criou com todos os seus sentidos, com todos os seus sensores, vamos dizer assim, que permite ele interagir com esse mundo físico, com as maravilhas que Deus criou. Por vezes na Bíblia, ela vai se referir ao corpo como carne, tá certo? Na minha carne não habita bem algum. Quando a Bíblia se refere ao corpo como a carne, ela não está falando necessariamente se referindo ao corpo.
Ela está se referindo à natureza pecaminosa do homem que habita na parte imaterial e invisível do homem, que é a alma e o espírito. Então, é um equívoco muito grande quando a gente fala que o corpo é mau. Que o corpo, como diziam os gnósticos, o corpo ele tinha que ser crucificado, teria que ser torturado, Jesus não poderia ter vindo em corpo, porque eles compreendiam que o corpo era mau. E o corpo, ele não é mau em si. Por quê? O corpo, ele não tem vontade própria. O corpo tem necessidades, por exemplo, como nutrição, alimentar, comer, beber, descanso e repouso, dormir. E ainda assim, ele não tem vontade, porque às vezes a pessoa está com sono, mas ele persiste em prosseguir. Às vezes ele está com fome, mas a pessoa não se alimenta, não vai se nutrir. Então o corpo ele não tem vontade própria. Por quê? O corpo, irmãos, ele é guiado, ele atende aos apelos da alma e do espírito do homem. Templo do Espírito Santo. Para o judeu, o templo, feito por Salomão, era o símbolo da aliança e da presença de Deus entre o seu povo. Tendo isto em mente, Paulo afirmou que o corpo do salvo é o templo do Espírito Santo, isto é, um lugar onde Deus habita e do qual se exige a santificação e a reverência. Tal como se deu com o templo de Israel, é possível que a glória do Senhor se afaste da vida do crente, ou seja, de nada vale um templo lindo, mas vazio da essência de Deus e profanado pelo pecado. Para os judeus, irmãos, o templo ele tinha uma simbologia muito grande. O templo ele era o quê? O símbolo da aliança com Deus e era o símbolo da presença de Deus. Mas chegou um certo ponto que o povo passou a idolatrar o templo em detrimento da vida com Deus. Ou seja, alguém chegou até a falar templo do Senhor, templo do Senhor, templo do Senhor é este. Ou seja, eles acreditavam que o Senhor habitaria naquele templo de forma incondicional, independente da vida que eles vivessem, tá certo, querido? E a história provou o contrário, porque a glória de Deus se afastou daquele templo. Foi tendo isto em mente que Paulo foi inspirado por Deus para dizer que o crente, ele é templo do Espírito Santo, habitação do Espírito Santo, que Deus tem com ele uma aliança. E se espera deste templo que ele seja santificado e que haja reverência pela presença de Deus. No Santo dos Santos, ninguém poderia entrar lá. Somente o sacerdote uma vez por ano. Isso fala no íntimo do nosso ser, onde só Deus tem acesso à nossa essência, ao nosso ser, tá bom, meu querido? Agora, a história nos mostra que se a glória de Deus se afastou do templo construído por Salomão por conta do pecado e da idolatria do povo, isso nos mostra que a glória do Senhor também pode se afastar da vida do crente. O Espírito de Deus pode se afastar da vida do crente, como foi o caso de Saul, que o Espírito Santo saiu da vida dele e vieram demônios para perturbá-lo. E a Bíblia fala que quando o Espírito se afasta daquele corpo, o Espírito Santo, por causa do pecado, por resistir ao Espírito Santo, aquele antigo espírito ele vem e traz outros demônios, 7 piores demônios do que ele. O segundo estágio dessa pessoa fica pior do que o primeiro. Então, meu amado, isso tudo é uma advertência para mim e para você. Que de nada adianta um templo lindo, um templo formoso, mas vazio da essência de Deus e profanado pelo pecado. Nós temos que ser santos, corpo, alma e espírito. E o nosso corpo ele é templo do Espírito Santo e Jesus nos comprou por um grande preço e nós não somos de nós mesmos. Glorificado na ressurreição. É possível afirmar que para o salvo em Cristo, a morte é a separação temporária do corpo visível da parte invisível que é a alma e o espírito. No ato do arrebatamento,
ocorrerá a redenção plena do salvo, ou seja, sua natureza pecaminosa será extirpada definitivamente, seu corpo será transformado em semelhança do corpo de Jesus. Desta forma, ele não estará mais sujeito à morte e ao pecado. Só assim ele poderá adorar a Deus com toda a sua força, com toda a sua alma e com todo o seu ser no estado eterno. Louvado seja o nome do Senhor. Eu aguardo com expectativa esse dia da glorificação, ou esse dia da plena redenção. Por que eu falo a plena redenção? Porque até agora eu e você temos experimentado a redenção parcial. Embora eu seja crente em Jesus Cristo e tenha a natureza divina, a natureza pecaminosa habita entre mim. Por isso que há essa dicotomia, esse duelo entre a carne e o espírito. A carne aqui se refere à natureza pecaminosa e o espírito que foi vivificado. Então, para o salvo em Cristo, irmãos, a morte, ela não é uma ação definitiva. Teologicamente, o que é a morte? A morte é a separação temporária do corpo, da alma e do espírito. Ou seja, a parte visível do homem é como se ela fosse para um descanso, ela fosse para um repouso. Mas a alma e o espírito têm consciência, tá certo? Tem consciência. Estão no paraíso aguardando o dia do arrebatamento. Então, no toque do arrebatamento, quando vai se dar a redenção plena, o espírito do salvo vai se unir novamente ao corpo. Olha que coisa! O seu corpo, ele vai ressuscitar. O seu corpo, se nós estivermos vivos, será transformado. E neste ato, o que vai acontecer? A natureza pecaminosa, a natureza adâmica, ela será extirpada e nós receberemos um corpo glorificado semelhante ao corpo de Jesus, um corpo transformado, aleluias, louvado seja Deus. E nós não teremos mais, estaremos mais sujeitos ao pecado e não estaremos mais sujeitos à morte espiritual. E no estado eterno, irmãos, ali nós poderemos adorar a Deus com todo o nosso ser, com toda a nossa alma, com toda a nossa essência. Nós adoraremos a Deus, serviremos a Ele como nós sempre desejamos. Hoje, eu e você ficamos às vezes tristes, abatidos, por conta dessa natureza adâmica. É o que Paulo diz: o bem que eu quero fazer eu não faço, mas o mal que eu não quero, este eu acabo fazendo. Na minha alma, no meu espírito, eu gostaria de orar mais, jejuar mais, consagrar, ser mais santo, ser mais consagrado, mas eu me deparo com uma natureza que vem sabotar os meus mais nobres ideais. E esta natureza é a natureza adâmica, a natureza pecaminosa. Meu irmão, eu aguardo com grande expectativa a redenção plena. Amém, queridos? Glórias ao nome do nosso Deus. Neste tópico de número 3, nós vamos falar acerca da visão secular do corpo. Como a sociedade, como o mundo viu o corpo? Irmão, o corpo, ele, nessas pós-modernidade que nós vivemos, ele é um objeto de consumo. Nós vimos aí, nós estamos contemplando, estudamos a coisificação do ser humano, ou seja, desassociando o corpo da sua alma, do seu espírito, da sua essência. Nós vemos aí a pedofilia, nós vemos o aborto, as drogas, a busca pelo prazer, ou seja, o homem, para ele experimentar toda a sua felicidade, ele não pode estar preso a regras morais, éticas, à religião ou ao pensamento de Deus. Ele tem que ser livre, pleno, para desfrutar de todos os prazeres. Então nós vamos falar aqui um pouco acerca da visão secular ou a visão mundana acerca do corpo. Hedonismo e narcisismo. As leis e os estatutos do Antigo Testamento
prezavam pelo bem-estar do corpo, quer seja nos hábitos alimentares, no repouso físico e no valor atribuído à boa aparência. É lícito cuidar da estética corporal, da saúde através da alimentação mais apropriada, mas há que se tomar cuidado quanto ao hedonismo, que é a busca excessiva pelo prazer a qualquer custo. Também o perigo do narcisismo, que é o amor excessivo para consigo mesmo, ou seja, a egolatria. O narcisista é vaidoso ao extremo, egoísta quanto mais e vazio por dentro. Nada tem para oferecer senão sua aparência. Quando nós falamos aqui de hedonismo e narcisismo, meu irmão, o crente está sujeito a isso aí, tá bem? Mas vamos lá. O Antigo Testamento, irmãos, ele tinha leis e estatutos que prezavam pela saúde do corpo, através dos alimentos, carne de porco, animais, certos animais que eram impuros, não no sentido de amaldiçoados, que não eram próprios para alimentação. Então a Bíblia no Antigo Testamento pousava pelo repouso, ou seja, o sábado seria um dia de descanso, e no valor atribuir também a aparência. Meu irmão, você tem uma coisa que a Bíblia sempre destacou, a questão da aparência. Não, Deus só quer o coração, não, do contrário. Por que a Bíblia fala da beleza de Salomão? Por que a Bíblia fala da beleza de Absalão? Por que a Bíblia fala de Daniel e os 3 jovens de boa aparência? Ou seja, bem alimentados, bem nutridos, cuidaram da forma física, não eram obesos, tá certo? Então a Bíblia preza sim por isso. Então é lícito sim você cuidar da sua estética corporal, cuidar do cabelo, cuidar da sua higiene, cuidar da sua saúde, da sua aparência. Agora a gente tem que tomar cuidado com relação ao hedonismo, irmãos. O hedonismo, irmão, é aquelas pessoas que vivem em função do prazer. Para elas, o importante é o aqui e o agora. É viver todos os prazeres deste mundo. E aí nós vemos um homem mundano. Hedonismo, ele se entrega às drogas, aos vícios, à prática do aborto por conta da sua promiscuidade e vira uma verdadeira, vamos dizer assim, hedonismo. Pessoas que vivem somente em função do prazer. O hedonista, todo hedonista, irmãos, ele tem a característica de que ele é egoísta. Há também o perigo relacionado ao narcisismo, que é o amor excessivo para consigo mesmo. Podemos falar assim, egolatria. É o que a Bíblia vai dizer, amantes de si mesmos. Pessoas que se amam ao extremo. Irmão, uma coisa é ter autoestima. Outra coisa é ser ególatra, tá? Característica do narcisista, ele é vaidoso ao extremo, egoísta quanto mais, só pensa nele, e é vazio por dentro, não tem nada para oferecer a ninguém. A única coisa que ele tem é um rostinho bonito, um corpinho bonito e nada mais de aparência. Na melhor das hipóteses, ele é uma lata vazia fazendo muito barulho. Erotização e libertinagem. Deus idealizou que o sexo fosse prazeroso para o casal, pois ele propicia intimidade, satisfação e realização dos cônjuges. Mas, como a queda atingiu o homem em todo o seu ser, o ato sexual foi desvirtualizado, dando lugar a toda forma de erotização, libertinagem, promiscuidade e imoralidade. A indústria da música, do cinema, da arte e as grandes mídias exploram a sensualidade, a erotização de crianças e toda forma possível de sexualidade. Na presente cultura, o corpo é coisificado, tratado como mercadoria ou como coisa. Nós precisamos entender, irmãos, que quem criou o sexo foi Deus. Não foi o diabo que criou, não. Deus criou tudo perfeito. E Deus determinou, meu irmão, idealizou, que o sexo não fosse somente para o ato da procriação, que o sexo fosse também um ato prazeroso que gerasse ao casal
dentro da união monogâmica, o homem e sua mulher, proporcionaste a esse casal intimidade, satisfação e realização de um para com o outro. Agora, nós vamos compreender, como eu já disse, a queda afetou o homem em todo o seu ser, no corpo, na alma e no espírito. E com o sexo não foi diferente. Então, o que nós vemos aí são verdadeiras aberrações. A desvirtualização do sexo, que tomou formas como a erotização, a libertinagem, o homem perdeu a vergonha, perdeu a decência, perdeu o pudor, a promiscuidade, a imoralidade, a depravação. Então, o que aconteceu? O diabo veio distorcendo, desvirtualizando tudo que Deus havia criado, principalmente em relação ao sexo. Mas não é só ação demoníaca não, viu, irmão? Tem muita aí ação do homem mesmo, a promiscuidade, tá certo, querido? Então, nós observamos essa questão da erotização e da libertinagem. A indústria da música, a indústria do cinema, da arte e as grandes mídias, irmãos, elas exploram a erotização, a sensualidade, a sexualidade de todas as formas possíveis, homem com homem, mulher com mulher, homem com criança, zoofilia. É uma verdadeira aberração que nós vemos aí nos nossos dias, porque a atual sociedade, na atual cultura, na sociedade líquida ou na pós-modernidade contemporânea, o que nós vemos aí é a coisificação da vida, tá? O corpo humano, o corpo da mulher é tratado como objeto. Nós vemos aí a indústria, meu irmão, do sequestro, da exploração sexual, as escravas sexuais. Tem um filme aí que está fazendo muito sucesso que a mídia não quer que nós conheçamos, que ele vai tratar justamente com relação à pedofilia, crianças que são vendidas e usadas como objetos de prazer, tá bem, meu amado? Então o que nós vemos aí é a coisificação, é um produto, é uma mercadoria, e é uma indústria que gera bilhões, gera mais dinheiro do que o narcotráfico. Liberdade e autonomia. Deus é tão bom que ele deu liberdade para cada um fazer o que bem desejar, mas por outro lado, ele é tão justo que cada um deverá prestar contas de tudo o que tenha feito nesta vida. Toda liberdade envolve responsabilidade quanto às escolhas feitas. A tão desejada independência não é sinônimo de ausência de consequências. Enfim, todos terão que comparecer perante o Criador, quer seja diante do tribunal de Cristo ou diante do grande trono branco de Deus para ser julgado pelas suas escolhas. Muito se fala sobre a liberdade do homem e autonomia. Meu irmão, quem definiu liberdade e autonomia é Deus. Olha, eu coloco diante de ti a bênção e a maldição, a vida e a morte. Escolhe a vida para que você viva. Ou seja, Deus virou para Caim e falou, olha, Caim, o mal que você deseja, ele virá sobre ti. Compete você dominá-lo. Meu irmão, Deus não proibiu ninguém de nada, não. Deus, irmãos, ele é tão bom. Ele é tão bom que ele deu liberdade para cada um. Você quer matar galinha na encruzilhada e beber o sangue dela, fazer ritual, é um direito seu. Você quer injetar droga na tua veia? Meu irmão, você tem a liberdade. Você quer viver uma cara na igreja e outra cara fora da igreja? Essa dicotomia é um direito seu. Deus te deu a liberdade, Deus te deu a autonomia, livre-arbítrio, para você fazer o que você quiser. Mas, por outro lado, Deus é tão justo que eu não vou responder pelos seus pecados. Você não vai responder pelos meus pecados. Deus é justo. Cada um vai responder somente por aquilo que ele fez. Cada um vai responder somente por aquilo que ele praticou, as escolhas que ele fez. Aí nós precisamos entender que toda liberdade envolve o quê? Responsabilidade.
responsabilidade quanto às escolhas feitas. Deus dá liberdade, mas só tem uma coisa: há um dia do acerto de contas. E a mensagem da Bíblia é, meu irmão, prepara-te para te encontrar com o teu Criador. Você vai ter que apresentar diante dele, crendo ou não. Ou seja, então não existe liberdade sem responsabilidade e consequências da sua escolha. Então, responsabilidade é relação às escolhas feitas, tá bem? E a independência não é sinônimo da ausência das consequências, porque há escolhas, meu irmão, a Bíblia fala que há caminhos que aos olhos do homem parecem retos, mas o seu fim é a perdição. Ou seja, a Bíblia traz advertência. Então, a mensagem da Bíblia: todos terão que comparecer perante o Criador. A igreja, o salvo em Cristo, vai comparecer perante o tribunal de Cristo e ali serão julgadas a motivação do trabalho que ele realizou. Não somente o trabalho, mas a motivação que o levou a fazer a obra de Deus. Então a obra de cada um vai passar pelo fogo. Mas ali não é condenação, é para a entrega dos galardões. Quanto ao descrente, ao ímpio, os desviados, meu amado, eles vão comparecer perante o grande trono branco de Deus. E cada um será julgado pelas suas escolhas. Então, esse discurso da liberdade e da autonomia é uma invenção da parte de Deus. Deus é tão bom que deixa cada um fazer o que quer. Deu autonomia, mas porém, haverá o dia do acerto de contas. Meu amado, encerramos aqui a nossa ministração. Deus abençoe a sua vida. Que o Espírito de Deus complete na sua vida aquilo que não foi possível em virtude da minha limitação, que eu não sou o dono da verdade, eu não tenho todo o conhecimento, sou apenas um servo em processo de libertação, de amadurecimento, aguardando a minha redenção plena. Vamos orar? Senhor, nós te agradecemos por mais esta oportunidade que o Senhor nos concede de aprender com a tua palavra. O Senhor criou o homem de forma trina, corpo, alma e espírito. Santifica todo o nosso ser, o nosso corpo, a nossa alma, o nosso espírito. Nós sonhamos, almejamos com grande expectativa o dia da nossa redenção plena, o dia em que o Senhor voltará e irá transformar, nos dar um corpo glorificado. A nossa natureza pecaminosa será extirpada e adentraremos a eternidade, serviremos ao Senhor em espírito, em verdade, com todo o nosso ser, com toda a nossa essência, com toda a nossa desejo e a nossa vontade. Aqui nós não conseguimos, porque o bem que queremos fazer não conseguimos fazer. E o mal que muitas vezes nós temos vergonha, temos repúdio, indignação, e isso nós acabamos praticando. Tem misericórdia, perdoa os nossos pecados e prepara-nos para esse dia tão glorioso, o dia da tua vinda. Pai, nós te agradecemos no nome do Senhor Jesus. Amém. E o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo de Deus seja com todo o povo de Deus, não somente hoje, mas para todo sempre. Em nome de Jesus. Amém. Fique na paz, Deus te abençoe e até a próxima oportunidade, se não houver arrebatamento. Porque em caso de arrebatamento, eu não estarei aqui. E nem você. Fique na paz, Deus te abençoe, no nome de Jesus.